Glórias a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã. Pela minha vida também eu quero agradecer a Deus, já glorifico, porque é o Espírito Santo que nos acrescenta o fôlego todos os dias, a condição de estarmos aqui com essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus em nosso coração e de cumprir com o mandamento. E eu quero hoje meditar junto com você. Se você tiver Bíblia aí, pegue a Bíblia, leia, porque a palavra de Deus a gente precisa estudar todos os dias. Assim como um aluno que começa a se alfabetizar desde pequeno, todos os dias indo para a escola, eu e você, meus irmãos, precisamos sim estar estudando a palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo, que é o professor, que é o instrutor, 24 horas ali disponível a nos abençoar, dando-nos a revelação do que Deus quer para cada um de nós. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, esse tempo e agradecer a Deus. Então, se você tiver com a Bíblia aí, medite em Isaías 61, do versículo 1 ao 3. Então, essa mensagem veio para o meu coração e eu creio também para o teu coração. Se você estiver com o teu coração triste, com a tua alma abatida, acreditando já assim em quase nada nessa vida, perdendo as esperanças por você ter muito pedido a Deus, muitas vezes você tem orado, você tem feito o teu esforço, dado o melhor de você para que as coisas venham acontecendo de uma forma que venha te agradar. Mas se não deu certo, meu irmão, não deu certo aos nossos olhos humanos que são limitados, a nossa mente humana que muitas vezes quer coisas limitadas, mas o nosso Deus, ele muitas vezes não permite algo acontecer, porque ele está preparando o melhor, o maior para nós, para que possamos, em nome de Jesus, estarmos no nosso futuro mais contente, mais alegre e regozijado pelo que Deus tem feito, pelo que Deus vai fazer. Meus irmãos, a gente tem que lembrar que muitas vezes, muitos momentos difíceis, é para marcar a nossa história, a nossa linda identidade na presença de Deus. Veja que a Bíblia é marcada por momentos assim, difíceis também na vida dos discípulos, mas quando eles chegam na presença de Jesus, eles chegam com aquela dificuldade, muitas vezes com aquela necessidade, com aquele sofrimento, e ao chegar na presença de Deus, a confessar, a falar o que eles desejam, o que eles estão passando, Jesus vem ali e renova a vida dele, a história, marca a história na Bíblia, para que nós hoje estejamos assim, fortalecidos e a cada dia nos fortalecendo com as histórias dos nossos irmãos que viveram também a mesma dificuldade que nós. Com a história do próprio Jesus Cristo, aonde em alguns momentos ele ficava triste. Veja que no momento em que Lázaro estava morto, que Marta e Maria ali abordava Jesus, Jesus também chorou, ele se entristeceu, ele se compadeceu com aquela situação. Mas Jesus, assim como nós hoje, passamos por esse momento. Mas quando a gente crê verdadeiramente, a gente coloca a nossa prioridade, a nossa fé no autor da nossa vida, no nosso Senhor Jeová Deus, quando a gente chega na presença dele, a gente pede a ele um direcionamento, uma direção, uma resposta para aquele sofrimento, o sofrimento que a gente está entregando. Deus é fiel e justo para abrir a nossa visão, para abrir o nosso coração e nos fazer mais forte, para nós também marcarmos a nossa história na presença dele, para que seja gerado testemunho, meus irmãos, porque a gente não sabe na nossa trajetória quantas pessoas a gente vai encontrar passando dificuldades, sofrimentos e também dizendo que estão sem esperança. Então, nosso testemunho gerado é para a vida dessas pessoas também. E olha, meu irmão, minha irmã, você que está hoje passando por algum momento, você hoje já não sabe mais o que fazer, já está tão triste a ponto de dizer assim, não creio mais em nada. Lembre-se de uma coisa, a vida Deus traz para a gente com abundância. Agora acontece que quando Jesus Cristo ele foi sentar à direita do Pai, ele disse para nós, está registrado na Bíblia, que no mundo teríamos aflições. Se a tua aflição hoje é por uma traição, é por uma tristeza, é por uma perda aparente, é por uma
é por uma porta que ainda não abriu, seja lá o que for que você esteja passando, lembre-se que Jesus já registrou para a gente entender que no mundo teríamos aflições, mas que a gente precisa ter o bom ânimo, que é o bom ânimo, é a alegria, é a certeza, é a esperança no momento dessa dificuldade, porque o Espírito Santo de Deus é conosco. Quando o Espírito Santo chega para estar dentro de nós, a gente dá esse lugar do Espírito Santo habitar dentro de nós, a gente começa a enxergar a luz, a gente começa a ter a certeza do acontecimento daquilo que a gente está colocando na presença de Deus, a gente começa a ter visão daquilo que a gente tem como alvo, a gente começa a enxergar a luz que é Jesus Cristo, o caminho, porque o Espírito Santo nos faz enxergar, os anjos começam a guerrear ao nosso favor, porque Deus dá ordem aos seus anjos, né, para segurar em nossas mãos, para que a gente não venha tropeçar com pés em pedras, e dessa forma a gente começa a caminhar em lugares diferentes, em esperança. A gente começa a caminhar, meu irmão, em lugares que a gente nunca imaginou, lugares onde Deus preparou para nós. Agora a gente precisa, meu irmão, meu e minha irmã, a gente precisa, dentro de nós, guardar a palavra de Deus, cumprir com o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é um mandamento puro, é um mandamento limpo, é um mandamento longe de pecado, longe de caminhos tortuosos, longe de maldade. O caminho de Jesus é o caminho que a gente pratica o bem, deseja o bem para o nosso próximo, a gente faz o bem, seja lá quem for, porque a vida de Jesus foi um exemplo para nós, e esse exemplo devemos seguir hoje. Então, como eu falei anteriormente, o capítulo 61 do livro de Isaías, no versículo 1 ao 3, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ou enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Então nós, meus irmãos, temos essa missão, a gente tem essa certeza, né, de que o Espírito Santo está sobre nós. E quando a gente tem essa certeza, a gente começa a fazer a obra de Deus, assim como Jesus fez, a pregoar a palavra dele, a levar, na verdade, ao que estão tristes de coração. A gente tem que levar a esperança é Jesus. E segue então dizendo assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, glória a Deus, porque em tudo, meus irmãos, Deus precisa, não é que ele precisa, ele deve ser glorificado, porque ele já nos escolheu, já nos fez pela graça dele, pela misericórdia, ele nos escolheu cheio de pecado do jeito que somos, né? Ele já nos deu a liberdade para a liberdade da gente falar do nome dele, falar da palavra dele, levar as boas novas. Imagine, meu irmão, nós pequenininhos pecadores, né? Pessoas muitas vezes cheias de falhas, que a cada dia Deus está revelando na palavra dele, e ainda assim a gente termina praticando erros, mas Deus, ele tem misericórdia de nós, porque quando ele vê no nosso coração essa sede em obedecer, essa sede em fazer a vontade dele, essa sede em dizer: eis-me aqui, Senhor, leva-me aonde o Senhor quiser e para a finalidade que o Senhor quiser, ele nos perdoa, ele nos chama de filho, ele nos chama, né, de herdeiros dele, ele nos chama de semelhança dele. Lá em Gênesis a gente pode ler que Deus nos fez semelhança dele. Imagine que prioridade, que privilégio a gente tem
Então, meus irmãos, minhas irmãs, alegra o teu coração, leva a palavra de Deus a toda criatura, dá testemunho de vida, dá testemunho de homem e mulher restaurada, homem e mulher viva na presença de Deus, homem e mulher onde chegou na presença de Jesus, entregando ali o pecado, abandonando, como Maria Madalena fez, como a mulher samaritana fez, tocando nas vestes de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue fez para ser liberta daquela enfermidade. Se você tem uma enfermidade de mentira, tem uma enfermidade que é o adultério, tem uma enfermidade que é a fornicação, a enfermidade que você quiser dar nome agora, entendeu? Expulsa ela da tua vida em nome de Jesus, porque você precisa se libertar para caminhar nessa certeza, nesse caminho de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo esteja sobre mim, sobre você, para que a gente possa ter essa autoridade de levar a palavra de Deus e de Deus fazer a diferença através da nossa vida nessa terra. Em nome de Jesus, eu declaro, meu irmão, a bênção do Senhor na tua casa, na tua família, na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus a cura na tua alma, no teu espírito, no teu casamento, nos teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré a libertação dessa prisão da tua vida. Em nome de Jesus, seja liberto e curado, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.